Hoje. Primeira coisa, a questão da utilidade. É importante a gente ter conhecimento que o consumidor ele compra algum bem, alguma coisa, porque ele acredita que aquele bem tem utilidade para ele, acredita que aquele bem vai lhe trazer satisfação. Então, a utilidade, na verdade, é uma medida da satisfação. E conforme eu acredito que aquele bem é útil para mim, que ele vai me trazer satisfação, eu aceito pagar por aquele produto. E vou pagar mais por aquele produto quanto maior seja a satisfação que ele vai me trazer, quanto maior seja a utilidade que eu vou ter ao consumir aquele produto. E aqui vem um conceito importante, que é o conceito da utilidade marginal. Cada vez que eu compro alguma coisa, que eu consumo algum bem, consumindo uma unidade a mais, eu tenho menos satisfação, eu tenho menos utilidade marginal. A utilidade marginal, então, ela é decrescente. Por quê? Porque as pessoas vão consumindo e a cada unidade a mais de consumo, acontece que eu tenho menos satisfação. Por quê? Porque eu já vou satisfazendo a minha necessidade. Então, esse é o conceito importante. Até o momento em que chega lá uma situação em que o preço marginal de reserva, que é a medida da utilidade, ele se iguala ao preço de mercado. E a partir daí o consumidor diz, olha, a partir desse preço marginal de reserva de R$2, vamos supor, se o produto crescer, aumentar o preço acima de R$2, ele vai consumir outra coisa. Porque é o máximo que ele aceitaria pagar em função da satisfação que aquele produto traria para ele. Também me foi pedido para comentar a questão da política econômica. Só que antes de entrar na política econômica, eu vou explicar a oferta e a demanda agregada. Quando eu penso em política econômica, a maioria da política econômica ela é voltada para aumentar ou reduzir a demanda agregada. O que seria a demanda agregada? A demanda agregada é a soma de todas as demandas da economia. Imagine que eu considero tudo que as pessoas têm interesse em consumir e eu somo tudo isso para o país todo. Então a demanda agregada é toda a demanda da economia, tudo aquilo que as pessoas desejam adquirir. A oferta, além, só um minuto, além do que elas precisam e desejam adquirir, a demanda agregada da economia, ela pressupõe também, ela soma o volume das exportações, quer dizer, a demanda agregada que vem da onde? Do desejo que as pessoas lá de fora têm de comprar nossos produtos. Então, toda a demanda da economia, mais a demanda existente pelos nossos produtos lá fora, as exportações. Quando eu penso na oferta agregada, eu estou trabalhando com um conceito oposto. É tudo que as empresas, os distribuidores, os vendedores, os fabricantes, querem colocar à disposição do mercado na economia do país todo. Somando-se a isso, aquilo que eu posso importar, aquilo que eu posso trazer de fora para atender às minhas necessidades. Oferta agregada, então, toda a oferta da economia mais as importações, aquilo que eu posso trazer lá de fora, tá? Quando eu penso em política econômica, então, eu posso ter a política fiscal, política monetária, política cambial e a política de rendas. Política fiscal. É o governo sempre que faz essa política, né? Então, a política fiscal trata do investimento, ou seja, investimento e do consumo público, dos gastos públicos. Trata também, na outra ponta, dos tributos, dos impostos. Então, o governo pode fazer política fiscal aumentando ou diminuindo os impostos ou aumentando ou diminuindo os gastos, consumo e investimento do governo. Vamos imaginar uma política fiscal no sentido de reduzir impostos. Qual é o impacto disso? Reduzindo os impostos, as empresas vão produzir mais, as pessoas talvez tenham mais renda para comprar, a economia cresce. Então é uma política expansionista. Se eu aumentar os impostos, eu reduzo a atividade da economia, é uma política contracionista. Eu faço isso talvez para combater a inflação. Então, eu posso também estimular o crescimento via política fiscal, construindo uma estrada, construindo um prédio de escola, construindo um prédio de hospital,
produzindo mudanças, obras na infraestrutura do país. Quando isso acontece, eu contrato empresas, eu contrato pessoas que vão executar o trabalho e vão ganhar renda, e essa renda vai ser reativada na economia, porque essa renda vai consumir. O consumo vai fazer com que as empresas produzam mais e vai fazer com que a economia cresça. Política fiscal expansionista. Se eu reduzo os gastos, eu vou lá no orçamento, eu corto gasto em saúde, eu corto gasto em educação, eu faço controle dos gastos do Estado para reduzir o meu orçamento, o que eu consigo com isso? Eu consigo fazer com que a economia cresça menos. Por quê? Porque o gasto do governo é importante também dentro do produto interno bruto. Tá? É importante isso aí. Então, quando eu penso em política econômica, eu já falei da política monetária, não, falei da política fiscal. Política monetária trata da liquidez da economia, trata do volume de dinheiro circulando na economia. Então o governo ele tem mecanismos, o Banco Central que faz a política monetária, o Ministério da Economia, eles têm mecanismos para tirar dinheiro de circulação e colocar dinheiro em circulação. Se o governo quiser colocar dinheiro em circulação, ele pode ir ao mercado comprar os títulos públicos novamente. Tá? O que ele faz? Ele pega os títulos do mercado e injeta dinheiro na economia. Com isso aumenta a demanda agregada da economia. Se ele quiser restringir a liquidez, ele pode aumentar o depósito compulsório dos bancos, que é aquela parcela de dinheiro do depósito à vista que é obrigatório que isso fique parado lá no Banco Central, e permitir, então, fazer com que a multiplicação da moeda pelos bancos seja menor. Se ele quiser restringir, se ele quiser estimular o crescimento da economia, ele reduz o depósito compulsório e o dinheiro que entra lá ele pode ser emprestado mais de uma vez para mais de uma pessoa, criando moeda fiduciária, criando moeda bancária, fazendo com que haja mais dinheiro circulando, mais atividade econômica. Tá? O risco disso é que talvez possa haver inflação por causa do excesso de moeda circulando. Mas a política monetária, então, é aumento dos juros ou redução dos juros, aumento do depósito compulsório ou redução do depósito compulsório, a questão do redesconto, da taxa de redesconto entre os bancos, possibilitando maior fluxo de recursos entre os bancos e o Banco Central, e também a compra ou venda dos títulos públicos, injetando ou tirando dinheiro da liquidez do mercado. Eu posso fazer também um outro tipo de política econômica, que é a política de rendas. É quando eu atuo no mercado para estimular a distribuição de renda. Por exemplo, até pouco tempo atrás nós tínhamos o salário mínimo com ganhos reais, ou seja, o salário mínimo vinha crescendo acima da inflação. Tinha uma fórmula lá que ele crescia um tantos por cento, a inflação mais um tantos por cento do PIB, né? Nos últimos anos a gente não teve mais ganho real do salário mínimo, tá? Nem o salário mínimo vem tendo ganho real. Mas eu tenho ainda política de rendas quando eu penso no Bolsa Família, quando eu penso nos programas sociais, por exemplo, programas de políticas compensatórias, né? Programas de transferência de renda, como o ProUni, por exemplo, o próprio Bolsa Família. E quando a pessoa ela não paga para estudar e o governo paga para ela não precisa desembolsar da sua renda para estudar. Então o governo distribui, o governo dá uma possibilidade de renda, porque ela vai poder gastar a sua renda só para o seu uso próprio. Então essas políticas compensatórias, elas são políticas de distribuição de renda, políticas de renda. Eu também posso ter a política econômica no sentido da política cambial, quando eu atuo sobre o câmbio. O que é a taxa de câmbio? É o valor de uma moeda estrangeira expresso na moeda nacional. Por exemplo, o dólar. $1 custa R$ 3,70, por exemplo. A taxa de câmbio é R$ 3,70. Se a taxa subir para 4, a moeda nacional desvaloriza. Se a taxa diminuir para 1, a moeda nacional se valoriza. Quanto mais desvalorizada a moeda, melhor para exportação. Quanto mais desvalorizada a moeda, pior para a importação. É mais caro para comprar lá fora. Então, o governo faz política cambial visando estimular as exportações ou reduzir as importações para ajustar o balanço de pagamentos. Então, política econômica é política fiscal, monetária, de rendas e política cambial.
E eu precisava falar mais uma coisinha que me perguntaram. Do Plano Real. Por que o Plano Real foi bom para a economia brasileira? Primeiro porque ele conseguiu resolver o problema da inflação. Em 1993 nós tivemos quase 2.000% de inflação medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, IPCA. O Plano Real ele mudou o foco da política de combate à inflação, porque antes ela era totalmente focada na redução da demanda agregada. Então se aumentava os juros, se reduzia o aumento dos salários, se congelava preços, se o Collor chegou a tirar o dinheiro de circulação, que também não deu certo. E o Plano Real não, o Plano Real ele atuou sobre a oferta agregada também. Ele fez mecanismos para controlar a demanda, mas o principal foco foi a oferta agregada, quando ele fez $1 valer R$1. Ficou muito fácil importar do exterior. E se eu tinha, por exemplo, uma empresa que fabricava essa caneta e custava R$10, vendia por R$10, essa caneta passou a chegar da China custando para o mercado consumidor R$2. A empresa nacional ou ela fabricava e conseguia vender por R$2 ou ela quebrava. Só que isso fez efeito no seguinte sentido: quebrou a empresa nacional, quebrou um monte. As que sobreviveram mais fortes. Por quê? Puderam importar a tecnologia mais barata do exterior, porque o dólar estava propício para importar, e o fato desses produtos entrarem na nossa economia a preço mais baixo fez com que o nível de preços da economia, o produto chinês, asiático, fez com que o nível de preços da economia baixasse. E aí a inflação ela realmente veio a se reduzir. Então, por isso que foi bom o Plano Real. Por quê? Porque uma economia com inflação elevada, ela tem um crescimento que é um crescimento fictício. Parece que você está ganhando dinheiro, parece que você está crescendo, mas na verdade a produção em si ela diminui. Você só tem um ganho inflacionário. A moeda em si parece que circula mais, mas gera menos produção, gera menos emprego, uma série de dificuldades que acabam trazendo outras consequências para a nossa economia.